convidados de hoje, o pastor Antônio Costa, Matheus Cavalcante e o nosso pastor Renan Dias também. Por favor, venham para cá. Meus irmãos, hoje à noite nós vamos estar tratando um tema muito especial aqui, nossa vida e devoção, e algo que só a cruz nos permitiu viver, só a cruz nos permitiu mais uma vez ter vida com Deus, ainda que debaixo das consequências da queda, ainda que diante das nossas limitações e falhas, nós podemos nos comunicar com Ele, nós podemos viver aqui para a glória dele. E sem mais delongas, eu já passo para a primeira pergunta, que seria: o que é, então, a devoção? Oi. Agora o negócio está muito... Dá certo, vai dar certo, né? Bem, devoção, nós encontramos uma definição simples, que seria um apego sincero, um apego zeloso por uma divindade, por um Deus. Então, ou até mesmo por santos. Então, devoção não é uma palavra evangélica, é uma palavra do dia a dia. Outras religiões têm devotos, por exemplo. Você vai no islamismo e você vai encontrar devoção lá, no sentido de dedicação. Os islâmicos dedicam-se, por exemplo, a um mês, o Ramadã, para jejuar para Alá, ou oram 3 vezes ao dia virados para Meca, na Arábia Saudita, em devoção a Alá. Você vai encontrar devoção no catolicismo, propriamente falando, no exemplo da nossa cidade, no último sábado de novembro, você vai encontrar uma procissão que leva milhares aqui na cidade, devotos de uma santa. Então, devoção é esse apego íntimo e sincero. E também temos devoção no nosso meio. Eu diria verdadeira devoção. Por quê? Enquanto as outras religiões fazem para alcançarem, de certa forma, conseguirem alguma coisa diante da sua divindade, nós fazemos porque já alcançamos. Eles fazem com uma dedicação tola, pensando que isso vai influenciar na sua salvação. Nós fazemos porque já somos salvos. Então, por que você se devota ou se dedica a Deus? Porque você luta por ser piedoso. Porque você foi salvo por um Deus tremendo. O pastor da Igreja Presbiteriana de Cuiabá vai nos dizer que a devoção está fundamentada em 3 coisas: temor, amor e desejo. Temor a Deus, temor à pessoa de Deus, amor pela pessoa de Deus, e o ápice seria o desejo por Deus. Então, esses são os pilares da devoção reformada. Boa noite, queridos. Dentro do pensamento cristão, também já continuando com o que Antônio disse, se desenvolve uma perspectiva de devoção como resposta. E é importante a gente observar que no pensamento cristão houveram algumas mudanças. Algumas pessoas pensaram de uma forma sobre devoção, se debruçaram teólogos, e algumas correntes se afirmaram ao longo da história do pensamento cristão. Por exemplo, o pietismo. O pietismo, ele tem uma noção de devoção mais individualista, no sentido de que a devoção do homem, ela é um exercício realizado diante de Deus, sem muitas implicações exteriores. Não é o tipo de devoção que se exerce muito em comunidade.
É o tipo de devoção mais restrita à individualidade. Para o pietismo, as principais formas de prática devocional são a oração, o jejum e a meditação. A leitura da palavra sempre ligada a todos esses exercícios ou atividades. A história também avança um pouco no pensamento cristão, século XX, final do XIX para o início do XX, com o pentecostalismo. O pentecostalismo, na verdade, ele vai contrapor alguns pontos do pietismo, e já lembrando que o pietismo ele é um contraponto a algum pensamento reformado, no sentido de que o pietista entende que é necessário não somente o entendimento, mas o aquecimento do coração. A devoção ela está ligada a uma questão de afeição e amor por Deus, desejo, como o Antônio falou. Não é um mero exercício intelectual de conhecimento. E aí surge o pentecostalismo. O pentecostalismo ele é um avanço, digamos assim, ao longo do tempo. Ele surgiu no século XX, praticamente. E ele tem uma perspicácia, que é a busca por algo mais secreto, um poder de Deus. Tem um viés um pouco mais sobrenatural, até por falta de um termo melhor, um pouco mais místico. Então o pentecostal ele busca esses dons, por exemplo, são uma demonstração dessa relação mais afeta com Deus. E dentro do pentecostalismo também surgem outros desdobramentos, mas que não cabe a gente comentar aqui para não passar todo o tempo. Mas é importante ainda falar de um movimento que surgiu dentro da Igreja Reformada, que foi o tempo dos monastérios, o asceticismo. Ali havia uma busca perfeita, uma busca pela perfeição. Alguns teólogos reformados, alguns teólogos não reformados, mas bons teólogos, se debruçaram sobre isso. E qual é a ideia do ascetismo? O ascetismo visa a purificação. Ele visa uma espécie de devoção que tem por fundamento a abstenção. O homem se abstém de práticas comuns, se abstém da vida comum. Ele não sai do seu monastério, ele não sai de sua casa. A sua vida com Deus ela é realmente restrita. Então ela é muito semelhante também com o pietismo, tem uma relação com o pietismo. E para passar para Renan, é importante lembrar que estamos falando de cristãos. Não estamos dizendo aqui que o nosso pensamento reformado, somente os cristãos verdadeiros o têm. Há cristãos pentecostais, há cristãos que conservam outras práticas de devoção, mas o pensamento reformado, como o Renan vai explicar também, é um pensamento um pouco mais integral do que é a vida devocional. É um pensamento que não abraça apenas a minha individualidade, mas também a individualidade da igreja, a coletividade da igreja. Boa noite, jovens. De fato, a perspectiva reformada de devoção tem a ver com a vida toda. Um devoto reformado é alguém que tem todos os aspectos de sua vida voltados para Deus. Nós estamos muito acostumados à expressão vida devocional e quando a ouvimos, pensamos sempre em leitura da palavra e oração. E quase sempre, como Mateus colocou, no âmbito privado. No entanto, desde os puritanos, os nossos pais, nós pensamos ou fomos ensinados a viver uma devoção integral. Toda a nossa vida para a glória de Deus. Logo, um devoto reformado é alguém que morreu para si mesmo e é alguém que vive o tempo inteiro pensando na glória de Deus. Vida devocional para a gente não tem a ver apenas com leitura e oração. É lá que começa. É no culto congregacional que somos fortalecidos, encorajados, desafiados. Mas a nossa devoção não se resume a um dia ou a uma única atividade, seja ela privada ou pública, individual ou coletiva. Nossa devoção é experimentada, vista e vivida todos os dias. Então, um devoto reformado é aquele que tem toda a sua vida
voltada para Deus. Seus exercícios, suas disciplinas espirituais, sua vida congregacional, mas também sua vida, sua relação com o próximo, com a profissão, com a família, com o lazer. Todas as esferas de sua vida são voltadas para Deus. É interessante, pastor, que o senhor levantou aí sobre todos os aspectos. E aí eu me lembrei de uma citação, não sei de quem, mas Do pastor presbiteriano de Cuiabá. Aqui foi perguntado ao sapateiro, ele perguntou, como então eu, sendo um sapateiro, glorificaria a Deus com a minha vida? E aí, nesse âmbito de profissão, né, fazer o melhor sapato e vender a um preço justo. Mas ainda partindo para as duas abordagens de vida devocional pública e privada, eu queria perguntar a vocês, qual seria então o papel da experiência na vida devocional? Já começa assim. Quer ver mais corajoso. Bem, a experiência, por livre e espontânea pressão, a experiência, ela é fundamental na devoção cristã. Porque na devoção cristã nós não estamos lidando com um objeto de estudo. Deus não é um livro. Deus se revela por meio de um livro. Então nós precisamos ter o que eu prefiro chamar de afeição por Deus. E como é que a vida devocional nos ensina a ter afeição por Deus? Veja o lado errado. Como ler a Bíblia de modo errado? Os Salmos. Calvino gostava muito dos Salmos. Ele passou mais de 20 anos estudando Salmos. E ele dizia sempre que os Salmos eram um excelente termômetro da nossa afeição com Deus. Se você ler um Salmo que diz o seguinte: eu exulto no Senhor, o Deus da minha salvação. Essa é a frase que está no Salmo. Qual é a informação que nós colhemos imediatamente? Deus é o Deus da minha salvação. E se você é um ser humano como eu, quando você lê, essa é a primeira perspectiva que você tem, a primeira informação. Mas já parou para pensar que muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, como esse verso que eu citei, e passamos direto do sentimento, da experiência, da afeição que o salmista tinha ali. Nós esquecemos de meditar sobre o salmista exulta no Deus da salvação. Nós pensamos, Deus é o Deus da minha salvação. Mas quando é que paramos para olhar para nós mesmos e perguntarmos, eu estou alegre porque Ele é o Deus da minha salvação, como o salmista está alegre? É por isso que um amigo sempre me disse, Mateus, não apenas leia a Bíblia, seja lido pela Bíblia. A experiência, ela permite, e eu gosto muito do termo afeição. A afeição nos permite conhecer a Deus, nos permite sermos conhecidos por Deus, analisarmos como está o nosso interior. Então, pense nisso. Eu gosto também do exemplo de John Bunyan. John Bunyan é o autor do Peregrino. Ele tem um livro, Graça Abundante, e esse livro é muito, muito honesto, é um livro muito sincero. John Bunyan não era um homem erudito, ele era um latoeiro. John Bunyan teve uma vida pobre, foi preso, passou 12 anos preso, passou 3 anos de liberdade, voltou para a prisão, porque não queria deixar de pregar o Evangelho. E nós lemos biografias assim, homens assim, e pensamos, nossa, incrível. Mas John Bunyan fala em seu livro, uma das minhas maiores dificuldades é orar, entrar em um momento de oração com Deus. E quando eu estou orando, uma das minhas maiores dificuldades é permanecer em oração. Então é esse contato pessoal que a gente precisa. E ele escreveu o Peregrino. E ele escreveu o Peregrino na prisão. Que bom. Então nós podemos perceber A esperança. a esperança. Nós podemos perceber que a experiência, ela nos dá essa possibilidade de ter uma relação pessoal com Deus, uma relação sincera. Você não precisa, meu irmão, por causa de Cristo, no Evangelho,
não precisa estar bem. Você precisa estar nas mãos de Deus. Foi um dia que eu lembro que perguntei a Renan: pastor, às vezes eu fico confuso, eu vou pregar num texto que me deixou um pouco confuso. O texto fala do salmista que está destruído e ele está desfalecendo, mas ele vai até o Senhor em oração. E eu me lembro das vezes que eu passo dias e semanas tão distante do Senhor. E Renan me disse depois: Mateus, não importa quão mal você estiver, você precisa estar diante de Deus, porque por causa de Cristo, Deus ainda está sorrindo para você. É isso que a devocional faz com o cristão. Se você é cristão, saiba, é um privilégio que todo cristão tem. Não é só o pastor da igreja, não é só a liderança da igreja. Todo cristão tem esse privilégio de estar diante de Deus em sinceridade. E eu dou o conselho: leia a Bíblia com o coração também. Não apenas com a mente, não apenas observando o que está mais claro, mas procure encontrar a afeição que há por trás de cada palavra na Bíblia. Eu acrescentaria o seguinte: esse é um resgate que nós precisamos fazer na tradição reformada. Historicamente, mais recentemente, nós somos tidos por cristãos frios, intelectuais, mas de pouca experiência com Deus. Há quem nos chame de sorveterianos e coisas do tipo. Se você fizer a leitura dos primeiros presbiterianos, você vai concordar com Tiago Souza, missionário de nossa igreja, que diz o seguinte: no século XVII, os canelas de fogo eram presbiterianos. Eram homens de muita leitura, homens de muita pregação, mas sobretudo eram homens muito piedosos, de muitas experiências. Leia Jonathan Edwards no século XVIII. Jonathan Edwards vai dizer que viu a Cristo. Não necessariamente ele explica como eu estou vendo você, mas ele estava tão cheio de Cristo na mente, consequentemente no coração, que enquanto caminhava em um bosque orando a Deus, ele viu a Cristo com os olhos da fé. Era como, diz Edwards, era como se Cristo estivesse diante de mim, pendurado em uma cruz para me salvar. Então percebam, não é eu vi a Cristo assim, mas eu vi a Cristo aqui. É uma experiência. E para acompanhar Mateus nos Salmos, os salmistas o tempo inteiro nos convidam à alegria experiencial em Deus. O verso da minha conversão é Salmo 37, verso 4: deleita-te no Senhor. Eu acho que eu nunca entendi isso aos 14 anos de idade, 15 anos. Mas como eu sou grato por desde aquele dia, com a ajuda de irmãos da igreja, eu cresci no conhecer o Senhor, mas também no deleitar-me no Senhor. E eu preciso confessar, na verdade agradecer e dizer que isso tem muito a mão de Piper. Ele colocou este verso em perspectiva experiencial para mim. Não apenas conhecer a Deus, mas experimentá-lo em minha vida pessoal, congregacional. É uma dádiva, irmãos. O apóstolo Paulo, orando pelos Efésios, no capítulo de número 3, ele pede a Deus que Deus, o Pai, fortaleça os Efésios no íntimo de seu ser, pelo Espírito. Isso é uma experiência. Ele pede outra: eu oro para que Cristo habite ricamente o coração de vocês. É uma experiência mística, não do tipo misticismo, mas é uma experiência.
Cristo habitando em nós. Não apenas eu conheço a Cristo, eu experimento aquilo que digo conhecer. Eu citei outro dia no culto de oração, há pessoas que falam da soberania de Deus de maneira brilhante, mas diante da primeira tribulação caem em incredulidade, em ansiedade, em medo, temor. Alguém que conhece e experimenta pode duvidar, mas fica de pé, porque ele não apenas diz que Deus está no trono, ele não só tem no carro dele Deus no comando, ele anda na presença deste Deus que está no comando. É diferente e é muito melhor. Então não é, a experiência com Deus não é uma dádiva para os pentecostais, irmãos. É uma dádiva para todos os cristãos. E neste sentido, nós poderíamos ter até vantagens. Porque se somos mesmo esses teólogos, conhecedores da palavra, temos mais recursos para conhecer e experimentar o nosso Deus. Nosso problema não é com a emoção, é com o exagero, o emocionalismo, com a busca da emoção pela emoção. Eu não vou ao culto, eu não leio a Bíblia, eu não canto louvores pela experiência em si. Isso aí seria o mesmo que, sei lá, tirolesa, saltar de um avião em paraquedas. Isso aí é experiência pela experiência. Você e eu não. Nós nos colocamos diante de Deus e o conhecemos, seus atributos, seu caráter, suas obras, seu grande feito em Cristo Jesus, a cada dia, a cada domingo. E isso deve arrebatar o nosso coração, pois estávamos perdidos e em Cristo Ele nos encontrou. Éramos condenados a uma eternidade sem amizade com Ele, mas em Cristo Ele nos salvou. Você e eu éramos escravos do pecado e vivíamos a serviço de um espírito de desobediência, éramos filhos da ira. Mas em Cristo Deus nos chamou de amigos, nos fez família dele. Por que não aproveitar, irmãos? Somos convidados a isso. Estou quase marchando aqui já, gente. Sabia. Uma vez pentecostal, para sempre pentecostal. Gente, é muito interessante também nós pensarmos na seguinte questão. Os salmos ensinam você a exultar no Senhor em momentos de grande alegria. Mas os salmos também ensinam você a exultar o Senhor na tristeza. Nem toda a sua vida devocional vai ser um banquete. Por vezes ela vai ser um deserto. Por vezes você não vai ter vontade de fazer o devocional. Se você não passou por isso, eu já passei. E aí você fica imprensando ele no seu dia, ou fica imprensando essa busca no seu dia, tentando tirá-lo até. Mas eu quero encorajar você. Coloque Deus em todos os momentos do seu dia. Os salmos mais belos também são tristes. Por exemplo, o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Não havia alegria para ninguém ali. Mas você vai lendo o Salmo e percebe aonde o salmista coloca a sua confiança. Ele não diz, vai ficar ruim a vida toda, vai ficar uma tristeza para sempre. Ele diz, eu confio no Senhor. Então, quando não estiver com vontade, perceba, lute,
para que a sua confiança em Deus não se desfaça. E outra coisa também você pode ter sido educado como eu, que por vezes experiência vê uma nuvem se mexendo, ou um relâmpago que aparece de uma hora para outra. Não é assim. Experiência é como no Salmo 19, quando o salmista olha para a criação e diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento mostra a obra de suas mãos. Ele olha para a criação e contempla o Senhor e adora o Senhor. Nos piores momentos da sua vida, perceba, nenhum problema é maior do que o mundo que Deus criou. E Ele rege isso com maestria. Então, exulte ao Senhor nos momentos de grande alegria. E deleite-se no Senhor nos momentos tristes também. De uma forma incrível, isso faz parte da nossa vida. No livro O Sorriso Escondido de Deus, que será citado várias vezes nessa noite, John Piper, ele vai falar de um homem que para mim é a biografia que mais me tocou até hoje. E olha que eu já li de alguns missionários relevantes, mas essa é de William Cowper, um poeta inglês do século XVIII, amigo de John Newton, o traficante de escravos que se converteu ao Evangelho. Ele tinha depressão, tinha uma data no ano dele que ele tinha um surto depressivo que por vezes teve que ser contido para não acontecer algo pior. Contudo, esse homem escreveu certa vez: Deus caminha de forma misteriosas. Ele deixa as suas pegadas de um mar, quer dizer, ele está caminhando e nós não estamos vendo. Por trás de uma providência carrancuda, Ele oculta a sua face sorridente. Nos seus momentos devocionais, o sol, a presença do Senhor, talvez esteja encoberta por nuvens, mas tenha certeza, acima das nuvens, Ele está brilhando e dominando a nossa história, irmãos. Isso é Evangelho. Esse papel da experiência é importante, mas tão delicado que quase na maioria das vezes nosso coração, nossos olhos sempre são o maior obstáculo. E aqui eu queria deixar uma frase para vocês que vai ajudá-los a lembrar, tirar as sandálias. E aqui parafraseando um pouco, era assim: num mundo ou numa terra cheia de céu, em que cada arbusto ou árvore queima a chama da santidade do Senhor, só não tira as sandálias aquele que não crê. Então, que trazer isso à consciência possa nos ajudar a mudar de atitude. E saindo um pouco da experiência, falando um pouco mais de vontade, desejo, querer buscar esse momento. Qual é, então, o papel da vontade na devoção? É bom fazer o link com o que Antônio acabou de falar, porque, verdade seja dita, nem sempre nós temos vontade, nem sempre temos desejo. Mas como ele bem citou, o pastor presbiteriano de Cuiabá, de quem eu não sei o nome, mas ele está lá em Cuiabá, acredite. Tá bom. Esse tripé que o pastor de Cuiabá citou, eu vi no livro de Jerry Bridges, que tem o título de Frutíferos, se não me falha a memória. Então ele propõe que o tripé da devoção é temor a Deus, amor por Deus e, por fim, esses dois são a base, temor e amor, e brota da base desejo. Você não pode focar no desejo, ter ou não ter.
Você precisa se voltar muito mais para temor e amor. Temor é aquela consciência evangélica de que ele é completamente distinto, maior, mais poderoso, santíssimo, glorioso, e que nós somos pecadores, caídos, fracassados na nossa missão primeira, mas que pela graça Ele nos fez um caminho de volta para si mesmo. Isso deve gerar amor, como diz o apóstolo João em sua primeira carta. Nisto consiste, na verdade, o nosso amor. Não em que nós o tenhamos amado primeiro, mas que Ele primeiro nos amou. Então, antes de necessariamente desejar ou se preocupar com o desejo, eu preciso voltar ao amor dele. Me banhar constantemente. Lembrar-me todos os dias da maravilhosa notícia do Evangelho. E então desejá-lo. Essa é a parte do esforço, da disciplina, e é outra parte com a qual nós temos muita dificuldade. Mas é a que nos cabe. Os salmistas vão falar que o segredo, ou os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Essa é a diferença entre este e aquele cristão. Um dedica-se mais, esforça-se mais, luta mais, querendo ou não. Nem sempre você acorda com vontade de comer, mas você precisa fazê-lo para enfrentar a faculdade, o trabalho. Nem sempre você acorda com vontade de ler a Bíblia e de estar diante de Deus, mas você precisa muito mais dele do que de qualquer outra coisa. E por vezes estar diante dele estarta, abre o caminho do desejo. É contemplá-lo de novo e de novo. É pregar o Evangelho para si mesmo, como o salmista faz no Salmo de número 42. Porque estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Põe a tua esperança no Senhor. É bater no coração enganoso. É obrigá-lo a ler a Bíblia. É dobrar os joelhos mesmo quando eles não querem. É frequentar o culto dominical quando não há vontade. A propósito, às vezes estes são os melhores cultos, são as melhores experiências com a leitura e a oração, quando não havia tanto desejo. Para que nós nos lembremos sempre, é pela graça e é para a glória dele. Lutemos por isso. A gente tem que pensar o seguinte. Quem é o pastor presbiteriano de Cuiabá? Pastor Anderson, acabei de ver aqui, viu, gente? O nome dele é Anderson, lá de presbiteriano de Cuiabá. Escreveu um excelente artigo. Busca no site, dá um Google aí que dá certo. Beleza? Satisfeito agora? O pastor de Cuiabá, não, tô brincando. Gente, eu vou cobrar ele depois, dar uma mensagem para ele. Gente, é o seguinte, não é só simplesmente porque é legal ou porque é maravilhoso, mas é porque você precisa fazer. Sabe, às vezes o seu devocional vai ser um bolo de chocolate. Poxa, que devocional, meu Deus, que maravilhoso, caramba, glória a Deus, tal, dá uma machadinha, beleza. Às vezes vai ser um de pirona, amargo, sem vontade,
Você faz aquilo e pergunta: meu Deus, por quê? Mas perceba, se você não tomar o medicamento, você irá adoecer. John Owen, escrevendo o livro Tentação e Mortificação do Pecado, ele vai dizer claramente: se nós não vigiarmos e orarmos constantemente, cairemos. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Cairemos em tentação. Porque você faz o devocional para se deleitar no Senhor, ótimo, é o pilar, está lá em cima. Mas por vezes você faz por amor e muitas das vezes por temor. E qual é o temor? Não pecar diante de Deus. Então, como diz John Piper, faça sem vontade, para que a vontade de fazer nasça em seu coração. De novo. Então, às vezes você vai lutar contra a sua vontade, mas tem que fazer. E fazendo, essa vontade certamente nascerá. Se você cruzar os braços e dizer hoje não, amanhã ou hoje não, será ainda mais forte. E só para complementar também, é importante observar que a Bíblia não nos sugere a prática devocional. Ela diz que é um dever do cristão. O cristão tem de deleitar-se no Senhor, o cristão tem de buscar a Deus, o cristão tem de meditar na palavra do Senhor dia e noite. Não é uma sugestão, não é uma opção. Olha, se você quer ter uma vida cristã um pouco diferente, não. É para todo cristão. E eu gosto muito do conselho de Nicodemos, que ele diz: o espírito cristão fortalecido não é um espírito que está todos os dias forte e combatente contra o pecado, assíduo na leitura e na devoção, mas é o espírito que continua dia após dia. Porque a Bíblia nos mostra um modelo de cristianismo muito mais voltado a uma vida de arrependimento contínuo, a uma vida de perseverança, do que uma vida de perfeição. Inclusive tem um texto bem pequeno mesmo, do Charles Wesley, que ele escreve: do dever ao prazer. Ele fala, quando o cristão ele é habitado pelo Espírito, o dever da meditação, o dever de deleitar-se em Deus, passa a ser um prazer. É um prazer que nós temos que buscar. É verdade que nem todos os dias a gente vai estar com aquela animação, aquela vontade, aquele desejo, mas é algo que nós temos de buscar, porque Deus não nos sugere a meditação, a leitura. Isso é um dever nosso. E Piper também, já que todo mundo está usando Piper tem um conselho um conselho interessantíssimo. Ele diz: o problema da frieza espiritual não é a frieza espiritual. O problema da frieza espiritual é quando você a enxerga e não reage diante dela. E esse é o nosso problema. O modo em que nós vivemos, ligados 24 horas, muitas vezes nos leva a deixar Deus para a próxima hora. E quando nós chegamos àquele momento que estaria reservado para Deus, já não temos energia, já não temos disposição mental, e o dia a dia vai nos sugando. Então é um conselho prático também que eu dou para vocês, que eu recebo também, de buscarmos essa meditação, buscarmos essa leitura, essa devoção nas melhores horas do nosso dia. Quem vive uma vida de TCC, de provas e final de período, e poxa, quantas coisas nos roubam a paciência. Mas é algo que eu aprendi com um amigo. Faz a sua leitura antes do seu estudo, Mateus. Faz a sua meditação no Evangelho antes do seu estudo. Vê se as coisas não vão melhorar, porque realmente, como o Renan disse, é algo que nos cabe. O coração, sim, isso. É o que nos torna mais felizes, nos dá mais prazer. É estar com Deus, é conhecê-lo e desfrutá-lo, realmente. Não deixarmos Deus como uma mera obrigação, como um mero dever, mas entender que a meditação hoje para a gente é um prazer. Como então, gente, a realidade do sacerdócio
universal, ela muda, transforma, deveria mudar nosso relacionamento com Deus, nossa devoção. Veja só, parece que a gente esqueceu, por vezes, pelo que a reforma protestante lutou. Uma das coisas que ela lutou foi justamente essa ideia. O sacerdócio universal de cada cristão. Cada cristão pode chegar-se a Deus. Então, o que é que você encontra, por vezes, na nossa cultura? Crentes que se apoiam em outros crentes. Ah, eu preciso que você ore por mim. Nada contra você pedir oração ao outro irmão, desde que você também esteja orando, sabe? Ou a gente pensa, poxa, vou pedir para o reverendo Renan orar por mim, porque ele tem um contato maior lá no céu, tem um WhatsApp selecionado lá, faz parte de um grupo. Mas não é assim, sabe? Com todo respeito ao meu reverendo, a minha oração e a dele chegam juntas no céu. Chegam juntas. Se a gente orar na mesma hora. Na mesma hora, a gente marca meu parado 9 horas no culto aí. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente tem que parar com essa ideia que existem classes especiais de crentes. O sacerdócio é para todos. Você encontra pessoas, por exemplo, que diz: ah, eu queria orar como um fulano ora. Ele é tão dedicado à oração. O que impede de você fazer isso? O que o impede de orar como o seu irmão? Em outras palavras, o nosso comodismo. Então, ter a noção exata de que temos acesso direto a Deus, que você pode fechar o seu quarto. Veja o que Jesus diz em Mateus, no Sermão do Monte. Você pode fechar o seu quarto, dobrar os seus joelhos e orar, e o seu Pai, em secreto, está ali enxergando. Isso é relacionamento direto. Você não precisa de nenhum assessor. Você tem o maior mediador de todos, o Cristo de Deus. Então, que o sacerdócio, essa noção de livre acesso ao Pai, seja firmada nos nossos devocionais. Isso certamente mudará consideravelmente a forma como você lê a Bíblia. E é importante colocar também que essa doutrina está fundamentada nas Escrituras, não é uma ideia de Lutero ou dos demais reformadores. Foi o que o próprio Deus disse a Israel na saída do Êxodo, ou na saída do Egito: vocês são uma nação de sacerdotes para mim. Pedro se apropriou disso e aplicou esta verdade aos cristãos do primeiro século, repetindo quase que a mesma coisa: vocês são uma nação de sacerdotes. Vocês podem ministrar diante de Deus e vocês podem ministrar para o mundo. Então, cabe a todos os cristãos. Mas nós precisamos de ajuda com isso. Se não fosse assim, viveríamos cada um em seu quarto, com a porta trancada, em oração e leitura bíblica. Não é o caso. Nós precisamos de ajuda para exercer essa doutrina, vivê-la integralmente. Sobre isso também, essa doutrina nos ensina que o papel do pastoreio agora está difuso na igreja. O responsável pelo pastoreio, pelo cuidado mútuo, não é somente o pastor presidente da igreja, mas é uma missão compartilhada entre os crentes. Se nós lermos Hebreus 3, nós vamos perceber isso. O pastoreio, ele é dado aos irmãos para que cuidem uns dos outros. E se a gente for pensar ainda mais, é impossível viver a vida cristã e cumprir os mandamentos cristãos sem a coletividade. Por exemplo,
confessar o pecado ao seu próximo. Você não faz isso sozinho. Você precisa do próximo. Pedir a oração do próximo, como Tiago nos ensina. Você não faz isso sozinho. Então, o Evangelho de Cristo e o modo de discipulado, ele é muito mais coletivo. Ele é muito mais em comunidade do que individual. Perceba, há uma ilustração que Cristo usa muitas vezes sobre a árvore e os frutos. Cristo utilizou-se, adotou essa metáfora, e ele fala sobre o crescimento cristão, os frutos. Já parou para pensar que os frutos das árvores não são para as árvores? Os frutos das árvores são para que outros venham e deleitem-se deles. Então, o cristão, ele não tem a sua vida com Deus, a sua devoção, o seu crescimento para si mesmo. Ele tem a fim de alimentar a igreja. O Evangelho e o discipulado, como diz Philip Ryken, que nós sempre o cita aqui na igreja, é muito mais parecido com uma árvore frondosa ao meio da cidade do que uma árvore bela escondida no quintal de sua casa. Então nós precisamos ter essa ideia de um discipulador, de alguém que vai caminhar ao seu lado. E isso eu digo, não somente um líder, mas irmãos que compartilham da mesma fé, no mesmo momento. Como é importante você se juntar com quem passa pela mesma situação que você, com quem está na correria também, com quem está na luta dia a dia por manter a sua vida devocional em meio à correria, em meio ao trabalho, em meio aos estudos. Isso nos alimenta, isso nos fortalece, e esse é o mandamento cristão. Não se vê no Novo Testamento um respaldo para um evangelho solitário. Não se vê. É interessante demais a história, o pensamento cristão, ele está muito arraigado nisso. Os livros cristãos, os bons teólogos cristãos, eles sempre bateram nessa tecla. A terceira filha de Jonathan Edwards, Esther, escreveu um diário e ela falava de coisas que o pai dela ensinou a ela. E ela dizia: nada além das orações auxiliava mais o meu pai do que a visita de seus amigos. Nada era mais espirituoso do que a comunhão e a amizade cristã. Sabe? E como nós precisamos, queridos, isso é uma lição para a gente, porque isso é uma bomba no nosso coração, quando ele quer mentir para a gente e dizer: Mateus, você é autossuficiente, você não precisa de ninguém. Antônio, você é autossuficiente. O Evangelho nos mostra que nós precisamos. Então, você não vê um membro do seu corpo longe do seu corpo, ele está integrado. Então nós não temos razão alguma para pensar que nós seríamos diferentes. É importante só reforçar o que o Mateus está dizendo. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, ele nos manda nos deixar ser cheios do Espírito. A vida de uma pessoa cheia do Espírito, que Paulo descreve ali, é muito mais em comunidade do que em um mosteiro isolado. Ele canta cânticos espirituais, e John Stott está dizendo ali, por exemplo, em seu comentário, que isso não se refere ao dom de línguas, mas propriamente a cantar junto com a igreja. Então ele canta, porque ele canta com a igreja. Ele considera o outro superior. Ele não vai considerar o outro superior se viver sozinho. Então ele considera o irmão dele da igreja superior a ele. E Tim Keller, falando no seu livro Oração, um excelente livro, ele nos diz que não são as nossas orações particulares que moldam as nossas orações públicas. Muito pelo contrário. É quando você ora em comunidade que você ora melhor sozinho. Por isso é tão importante um culto de oração, o culto do domingo, porque você está orando com a igreja. E aí quando você vai orar sozinho, você não lembra só de você. Você lembra do seu irmão que sofre, do seu irmão que padece, do seu irmão que precisa de acompanhamento. Devoção é colocar-se a serviço do outro também. Então, para fechar, percebam que, por um lado, nós temos o privilégio de buscar a Deus no quarto, com a porta trancada. É uma dádiva que Deus deu a todos os cristãos.
Mas por outro, isso é basicamente impossível de fazer se não temos a ajuda da igreja, se não somos encorajados, lembrados, desafiados, auxiliados pelos irmãos em Cristo. Então que Deus nos ajude nessa busca por Ele integral, tanto quanto estivermos sozinhos, mas também quando estivermos em comunidade. Amém. Queria convidar aqui a banda para que a gente comece o momento de transição para o segundo bloco e Ian também, Ian Lott, para dar os avisos.